Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a uma entrevista coletiva de hoje. Você tem plano de saúde? Quase todo mundo tem, né? E dentro desse quase todo mundo tem, muita gente, a maioria tem Unimed Campinas. Está satisfeito com o seu plano? Quer reclamar? Quer ouvir porquê dos porquês? Por isso convidamos hoje o presidente, diretor-presidente da Unimed Campinas, Dr. José Windsor, que vai falar conosco e já está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Zé Arnaldo. É um prazer participar com você, com a Gabriela, aqui do Entrevista Coletiva. E estamos à disposição de vocês e dos telespectadores também. Demoram para ser marcadas, porque, enfim, agendadas. Eu gostaria de saber, em relação à Unimed, o que ela traz como solução para a clientela, para resolver esses tipos de casos? Por que isso acontece às vezes? Nós temos que pensar bem e entender por que isto acontece. Veja você, Gabriela, que nós temos 3.200 médicos. Nós fazemos 4 milhões de consultas por ano. E existe um problema que é quando apenas alguns profissionais são escolhidos. Quando existe uma concentração da procura em apenas alguns profissionais. Então, a nossa orientação é que quando houver dificuldade de se marcar uma consulta, que se entre em contato com o nosso call center, que acesse o portal. No portal da Unimed existe uma agenda compartilhada e vai estar lá disponível, vão estar disponíveis outros profissionais. Doutor, falando em concentração, o médico, para ser associado, né, operado da Unimed, ele tem que passar por alguns testes, né, apresentar algumas provas de conhecimento, coisas do gênero. Que tipo de prova ele tem que fazer, que tipo de documentos, de títulos ele tem que apresentar para ser recebido na Unimed? E eu diria que, se for exigente esse tipo de apresentação de títulos, não se justificaria, né, tanta concentração em determinados médicos. Como é que é a adesão, como é que é a entrada de um médico nessa cooperativa? O nosso entendimento é que o nosso corpo clínico é de alto gabarito. E nós, anualmente, fazemos um processo seletivo para admitir novos profissionais. E a condição para admissão é de que eles tenham um título de especialista, tá? E comprovação de residência médica na especialidade que eles estão pretendendo. Ou seja, o cliente prefere um, não prefere outro, uma questão talvez até... Em tese simpatia. Não era para fazer diferença. Em tese não era para fazer diferença, né? E o senhor como médico também, por que faz diferença? Eu acho que faz diferença porque é a individualidade, certo? Embora o conhecimento técnico possa ser comum a todos eles, a personalidade de cada um pode atrair mais o cliente, pode fazer com que haja um relacionamento muito melhor. Isso acaba fazendo diferença e isso é uma coisa que a cooperativa não pode influir. Exato. Gabi? Bom, hoje a gente enfrenta problemas não apenas na saúde pública, né? Vê, assim, às vezes, superlotação em hospitais particulares. Como médico, assim, né? O que a gente pode explicar? O que é isso? A população está adoecendo mais? O que está acontecendo? Eu diria que nós temos 3 grandes problemas. Existe uma transição demográfica, existe uma transição tecnológica e existe uma transição de doença. Antigamente, as doenças mais prevalentes e que mais matavam os pacientes eram as doenças agudas, os infartos. Hoje, ao contrário, são as doenças crônicas. E as doenças crônicas, elas têm um manejo diferente. E, na verdade, não é tanto para pronto-socorro. É mais para nível de prevenção e mais para nível de consultório. O que nós temos hoje também é uma distorção na procura do atendimento de pronto-socorro. Eu diria que tem muita gente que procura o pronto-socorro e que era para ser atendido a nível de consultório, mas que procura até por uma questão de conforto. Não preciso marcar,
eu chegando lá, teoricamente, sou atendido. Doutor, o que aborrece muito o cliente de qualquer plano de saúde é quando ele telefona no consultório para marcar uma consulta e aí a atendente pergunta: é particular, é plano de saúde, qual é o plano de saúde? Aí o cidadão fala, a atendente, o cidadão fala: olha, meu é Unimed. A Unimed só tem para 15 de dezembro. Se fosse particular, teria para amanhã. Queria que o senhor explicasse essa situação. Essa situação, ela é explicada da seguinte forma, e tem algumas vezes, ela não tem uma explicação muito boa, mas o médico cooperado da Unimed Campinas, ele deve atender uma cota mínima. Ele tem a obrigatoriedade de atender um volume mínimo de pacientes. Qual é a cota mínima? Hoje, 150 consultas para os médicos que fazem consultas. Ou 150 procedimentos por mês. Eles têm que estar disponível para essa cota mínima. A partir daí, ele pode ter a agenda, pode atender outros convênios, por exemplo, ter atendimento particular. Então, aqueles profissionais que já atingiram esta cota, eles, teoricamente, estão liberados para atender, fazer os atendimentos particulares. Aqueles que não atingem esta cota, essa explicação é que eu digo que ela não é tão agradável, porque eles estão cometendo, na verdade, uma infração ao estatuto. Eles não deveriam, por exemplo, oferecer de forma alguma o atendimento particular ao usuário da Unimed Campinas. Agora, o senhor falou que ele pode atender outros convênios. A Unimed não proibia isso, porque era uma espécie de concorrência a ele próprio, porque ele também é cooperado, ele é dono, né? Ele atendendo outro convênio, ele está concorrendo com ele. Não houve uma época que era proibido isso? Houve sim. E nós chamávamos de unimilitância. E porque existe até uma coerência nesse raciocínio. Você é sócio de uma empresa, não tem sentido em você prestigiar a empresa concorrente. E é isso que o médico cooperado é. O médico cooperado, ele não é funcionário, ele é sócio da empresa. Então, ele deve prestigiar a sua empresa. Porém, houve um entendimento no judiciário de que isto não pode ser exigido do médico cooperado. Então, a partir de alguns anos atrás, inclusive, no estatuto foi retirado a necessidade de unimilitância. Pois não, Gabi. Nós temos em Campinas problemas constatados aí nos hospitais, falta de leitos, demora em atendimentos, pronto-socorros, enfim. Existe alguma intenção da Unimed criar um hospital em Campinas, um hospital da Unimed? Gabriela, nós temos 25 hospitais credenciados na nossa área de atuação. Uhum. Até há algum tempo, não havíamos notado, não havíamos sentido a necessidade de ter leitos próprios da cooperativa, porque entendíamos que o número de leitos, o número de hospitais era suficiente para o atendimento dos nossos usuários. Mais recentemente, nós temos observado que pontualmente e também em determinadas épocas do ano, por exemplo, no atendimento de pediatria, no período de inverno, ele se torna muito mais frequente e exigível em relação à quantidade de leitos. Então, mais recentemente, nós temos notado que existe realmente uma necessidade. E nós estamos nos preparando, porque isto não é uma coisa que se faça do dia para a noite. A curto prazo, nós estamos desenvolvendo parcerias com os hospitais, inclusive fazendo investimentos em alguns hospitais, de modo a diminuir essa necessidade. Vocês pretendem, pelo que eu estou entendendo, em breve, ou daqui a algum tempo, não sei qual é, comprar um prédio já pronto e lá instalar um hospital? Nós temos alguns projetos, vamos discutir esses projetos com os cooperados
e, por enquanto, não fechamos nenhuma porta, certo? Para se adquirir qualquer coisa na cooperativa, há que se ter a aquiescência de uma assembleia de cooperados. Então, estamos estudando várias propostas nessa área, vários projetos, e nós pretendemos submeter aos cooperados e seguir por um caminho que tenha a aprovação de todos. Bom, a entrevista coletiva vai fazer um pequeno intervalo, mas você sabe que aquela pergunta que você quer que eu faça, que a Gabi faça, vai ser feita. E aumento em plano de saúde? Como é que é feito isso, hein? Que plano individual tem para vender? A gente volta já. Aguarde.